Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje o assunto aqui é ética. Ética na educação. Para bater um papo com a gente, o doutor Jorge Renato, que é professor de Filosofia e Ética. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma satisfação enorme, Dani, é uma honra de um gaúcho que virou sergipano, sergiúcho já há 7 para 8 anos, participar do seu programa e falar algumas coisas, refletir um pouquinho a respeito de uma temática que faz parte do meu mundo do trabalho e, sobretudo, da nossa vida, que é a questão da ética. Da nossa vida e que não é fácil, é um grande desafio. E o grande desafio, eu trabalho de segunda a sexta, a sábado à tarde, na universidade e trabalho em graduação e pós-graduação e invariavelmente a pergunta que me fazem é a seguinte, por exemplo, eu entro num curso de engenharia e pergunto, quem de vocês seria capaz de fazer um curso de filosofia, que é o grande tema que desde a antiguidade trata das questões éticas? Um jovem engenheiro gritou assim, ó, de cara, no começo da noite de trabalho. Ele gritou, nada a ver. Eu me aproximei dele e disse, ele se assustou, até achou que o professor haveria de reagir assim, diante do grito. E eu me aproximei dele e disse, como é seu nome? Ele deu o nome e eu disse, fulano, sabe que você tem razão? Mas como? Professor de ética, começando a aula dizendo que o nada a ver e eu tenho razão? Eu disse, é claro, nesse mundo em que a gente vive, que desde os mais altos escalões desse nosso país, sob todos os pontos de vista, político, econômico, social, sob todos os pontos de vista, por vezes, por incrível que pareça, até dentro das religiões, Dânia, quer dizer, até perpassando a população em todos os níveis, do que é que nós poderíamos falar, senão uma expressão muito comum hoje, vulgarizada, mas que não deixa de ser verdadeira, que expressa um verdadeiro apagão ético. Então esse é o grande desafio com que nós nos deparamos desde logo, quando começamos a conversar a respeito da questão ética. E aí, quando a gente está falando de ética, claro, a gente está citando aqui, gente, a questão da educação, da ética na sala de aula, mas a abrangência aí desse termo é bem maior. A gente precisa falar de ética em casa, ali no dia a dia, na família. O ensinamento, a educação, ética na educação, não é só na educação na sala de aula. A gente está trazendo aqui alguns exemplos, mas a educação de uma forma geral, no convívio de uma forma geral. Com certeza, porque o desafio ético começa desde a família. O grande desafio ético que se impõe e essa aprendizagem tem que acontecer. E aí, quando o senhor trouxe o termo apagão ético, e essa necessidade iminente de a gente retomar essa discussão na sala de aula também, em casa e na sala de aula, dá para visualizar uma forma de fazer isso acontecer? A gente vai, seria uma missão partilhada pelos professores de diferentes disciplinas? Seria a implantação de uma disciplina específica em todos os cursos? A turma mais antiga acompanhou aí que a gente tinha disciplina, a educação moral e cívica, que foi retirada da grade curricular. E hoje a gente está vendo como fez falta. Como está fazendo falta? Com certeza. É preciso de 1000 formas. Primeiro, Dânia, acreditar que é possível. Às vezes a gente quase desiste. Exemplos. Eu estava dando aula de ética geral e profissional num curso de direito. E no final eu passo a lista de chamada para depois digitar, marcar as presenças no computador e tal. Eu vejo 48 assinaturas. Eu dou uma olhada e digo para o pessoal, escuta aí, que história é essa? Cadê os 48? Estou contando 22 aqui assim rapidinho. Ah, professor, não dá nada, não dá nada.
E assim vai. Eu trabalho em educação à distância e há uma tarefa a ser realizada e jogada no computador por parte dos alunos, porque é via online. E o nosso grande problema, o Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, tudo se copia, nada se cria. Um texto de 20 linhas a respeito de qualquer questão que se propõe para ser pensada por um cérebro pensante, autônomo, porque eles precisam aprender a pensar, e vão lá na internet, copiam e postam como trabalho que vale 7 pontos em 10 pontos da nota do bimestre. E por aí vai. Quer dizer, o desafio ético. E aí a sensação, por vezes, de que não tem jeito. Aliás, vale até a pena colocar as posições diante desse desafio ético que você colocou. Tem aqueles que se dizem neutros. Ah, professor, eu sou da engenharia, eu sou da informática, eu sou da educação física, eu sou de um MBA, quer dizer, num pós-graduação em administração e negócios, e ética não cabe. Quer dizer, como é que eu vou falar de ética? Aí um empresário estudando comigo dizendo, professor Jorge, para resumir, se eu não almoçar meu concorrente, ele me janta. E aí? Quer dizer, como você vai buscar a esperança? E vamos ampliar um pouquinho isso daí. Liga a televisão, liga a Peripê e vê o noticiário nacional. Diz, o que é que você vai ver? De Brasília até o último rincão desse país. Do Rio Grande do Sul, de onde eu venho, ao Sergipe, ao Nordeste, ao Centro-Oeste, enfim. E aí você olha para esse mundão de Deus em que o entredevoramento é a grande questão. Quer dizer, onde um puder devorar o outro é a lógica. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar você nem de longe chegou na vez. Aí você tem essa sensação e há quem diga que seja neutro ou numa segunda postura cai num ceticismo. Parece uma palavra estranha para vocês que estão escutando, mas não é. O ceticismo é ser cético, é desacreditar. Quer dizer, professor, muito bonito como olha só, 2 alunos meus do pós-graduação, assessores de deputados federais em Brasília, vindo para fazer, já que as aulas do pós-graduação são em fins de semana de 15 em 15 dias, dizendo, professor, não tem jeito, faça conta. E agora vai ter de novo, embora em nível municipal, mas tudo bem, vai ter eleições novamente nesse ano, e em seguida vai ter de novo em nível nacional e tal. Professor, não tem jeito, faça conta. Quanto custa um deputado federal? Aí, na época, 2, 3 anos atrás, sei lá, eles disseram qualquer coisa em torno de 8 milhões. Diz ele, calcula quanto é que esse cabra ganha de salário. Que seja 30, 40, 50, 100, 150, com todos os penduricalhos e tal. Multiplica por 48, não fecha a conta. Resultado, disseram os dois. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Ele não foi para Brasília para perder dinheiro. O sujeito que se diz neutro, ele aceita o que está aí. Se diz cético, ou seja, ele desacreditou, não tem mais jeito, legitima aquilo que está aí. E aí vem um velho professor, Jorge Renato, e outros visionários, uma Dânia na comunicação e tantos homens e mulheres ainda dizendo, gente, tá difícil, mas nós vamos ter que tentar. Não dá para desistir. E tentar e começar logo, né? E começar logo. Para ontem. Desde as crianças em casa, que precisam aprender, e essa história eu quero falar com você, Dani, e com o meu público amado da Peripê, aqui de Sergipe, né, da região toda que nos vê e nos escuta, a respeito das nossas filhotas sergipanas que acabamos de adotar, uma de 5 e outra de 6, uns amores de criaturas, e com todo o carinho de um pai babão, uns bichinhos selvagens. E vocês sabem,
que elas vêm de uma situação de perdas, de carência de tudo quanto é jeito, mas que precisam aprender limites, precisam aprender, filha, é até aqui. E como você, seja como um educador, pai, ou um educador, professor, ou um educador, comunicador social como você, Dânia, seja o espaço que nós ocuparmos, nós precisamos, e eu coloco isso como objetivo nas minhas aulas, eu coloco esse desafio para todas as pessoas. Gente, nós precisamos tentar, nós precisamos fazer alguma coisa. Você começou na nossa conversa aqui ainda em off dizendo que nós temos que fazer as pessoas despertarem, porque tem um problema nessa história, Dânia. A gente se acostuma a tudo. A gente se acostuma a tudo, vê os maiores horrores e, na verdade, não dá nada. Deixa estar para ver como é que fica e tal. Quer dizer, então nós precisamos tentar de alguma maneira descobrir algum caminho e de todas as formas para que esse mundo bom para se viver possa acontecer. A gente precisa resgatar a credibilidade das pessoas. Professor, a gente vai dar o intervalo rapidinho, 2 minutos, e a gente volta já.